Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui é o Padre Tiago. Esta é a palavra de fé, especial nesta terça-feira de carnaval, tanta festa espalhada por nosso país. Vamos juntos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 14 a 21. Estamos na sexta semana do tempo comum. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Meus irmãos, vejam que interessante. O evangelho de hoje começa com uma advertência. O Senhor adverte os discípulos para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Vejam, o que é o fermento? É um organismo vivo que a gente coloca dentro da massa e depois de mexer a massa e batê-la, ela faz com que o pão cresça, com que a massa cresça. Ou seja, é algo que parece invisível, mas que tem a força de, fermentando, fazer crescer a massa. Vejam, se o fermento é bom, a massa fica boa, o pão fica bonito, fica viçoso. Mas se o fermento é ruim, o pão fica murcho, o pão não cresce. Muitas vezes tem um gosto azedo, estragado. Pois bem, Jesus está dizendo aos discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Em outras palavras, cuidado com que o farisaísmo não estrague a massa do evangelho que está dentro de vocês. Vejam, o verdadeiro pão, o pão da vida, estava ali junto com eles, era o próprio Cristo. E os discípulos ainda talvez estivessem dando ouvidos às palavras dos fariseus, gastando tempo com a hipocrisia, gastando tempo com um legalismo desenfreado, gastando tempo com coisas que eram secundárias. Deixavam assim de olhar para frente, deixavam de olhar para aquilo que realmente importava, o pão da vida. Meus irmãos, na nossa vida de comunidade, quanto tempo a gente perde com os farisaísmos? Julgando as pessoas, às vezes criticando, caindo num legalismo desordenado, às vezes prestando mais atenção em coisas secundárias do que com aquilo que é essencial. Quanto tempo que poderia ser utilizado na pregação da palavra, no anúncio do reino, nós perdemos com coisas secundárias. Por isso, nossas comunidades às vezes acabam saboreando mais um pão murcho, um pão sem sabor, um pão frio, um pão triste, do que o pão da alegria que Jesus vem nos trazer. Esses dias eu estava prestando atenção, estamos na época do carnaval, quanta gente que usa dessa época para 2 erros muito comuns. Primeiro, para os excessos, bebendo desenfreadamente, caindo em vícios que muitas vezes acabam prejudicando a vida para sempre. Pessoas que caem em erros assim, e assim cometem pecados desvairados, levados apenas pelo prazer, mas há um outro tipo de erro também tão perigoso quanto, que é o erro da hipocrisia, das pessoas que condenam a tudo e a todos, se achando acima do bem e do mal. É o risco do farisaísmo moderno. São aqueles que deixam sair de sua boca apenas palavras de julgamento, de condenação, roubam o lugar de Deus e condenam a tudo e a todos. Vejam, um cristão deve estar atento para não se deixar levar por esse tipo de fermento, o fermento dos fariseus.
ele não pode ser um fermento triste dentro da massa, ele não pode ser um fermento que azeda a massa com suas imperfeições, com seus erros. Por isso, nós cristãos devemos olhar para aquilo que é o mais importante. O mais importante é Cristo. O mais importante não é aquilo que vem de fora, não é o exterior, o mais importante é o que está dentro do ser humano. O verdadeiro fermento brota de dentro para fora e não como uma imposição que às vezes azeda a massa toda. Vem aí a Quaresma, amanhã iniciaremos com a quarta-feira de cinzas. E uma coisa que sempre me incomoda nesse tempo de Quaresma são os rigoristas de plantão, os juízes de plantão, aqueles que adoram impor penitências sobre os outros, adoram mostrar para todo mundo que está fazendo jejum, adoram andar com o rosto triste, com o rosto quase como de réu, mostrando para todo mundo as penitências que fazem. Cuidado, o sentido da Quaresma não é esse. Pelo contrário, toda penitência deve se converter em caridade, deve se converter em mais amor, em mais compaixão. Senão, ela se torna instrumento de vaidade. Eu vou falar disso durante a Quaresma. Por isso, que nós estejamos atentos. Os fariseus de ontem continuam presentes nos discursos de farisaísmo de hoje, naqueles que preferem condenar do que saborear o pão da vida que está entre nós. Não nos deixemos levar por esse discurso. Não nos deixemos levar por aqueles que sempre estão prontos para azedar a massa. Deus abençoe a sua terça-feira. Eu te espero amanhã para a palavra de fé especial de início da Quaresma, início da travessia rumo à Páscoa de Jesus. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.